Bem, meus queridos, você sabe o que é um tubo de raio catódico? Ou quem foi que descobriu o elétron? Não? Pois se liga nessa aula que eu vou te explicar. Eu sou o professor Bruno de Castramone e hoje nós vamos estudar a teoria atômica de Thomson, certo? Teoria que veio em seguida à teoria de Dalton. Nessa aula eu vou explicar para vocês o experimento de Thomson, qual é o seu modelo atômico e suas características, quais são as novidades trazidas por esse modelo e quais são os problemas que esse modelo possui. Beleza? Então, deixa o teu like e vamos para a aula. Pegue o caderninho, certo? Qual foi o experimento de Thomson? Galera, Thomson usou como base do seu modelo um experimento com um tubo de raios catódicos, também conhecido como tubo de Crookes ou ampola de Crookes. O que é isso, galera? É um equipamento que você consegue ver o elétron. Chico, como assim, professor? Vou mostrar. Presta atenção nesse vídeo. Aqui, galera, nós temos o tubo, que é uma bateria de alta voltagem, e quando ele liga essa bateria, essa faixa verde que você está vendo é o reflexo do movimento do elétron aqui nesta paredezinha, esse papelzinho fluorescente. E o bacana é que este raio, percebe que ele desloca quando ele aproxima esse ímã? Quer dizer que a partícula que aqui está, ela é repelida ou atraída pelo ímã, ou seja, ela possui carga, ok? Então, esse tubo verde aqui, esse raio verde que vocês estão vendo, são os elétrons. Isso aqui é a ampola de Crookes, ampola de Crookes. Esse raiozinho verde são os elétrons. E isso aqui, esse raio verde, é chamado de raio catódico. Beleza? Professor, entendi ainda não. Calma. Vamos ver o que foi demonstrado. Vamos observar de forma mais detalhada. Então aqui eu reproduzi algo semelhante àquela ampola que vocês viram, certo? Essa parte cinza é aquele fundo fluorescente que vai fazer com que o raio apareça. E você liga uma fonte de alta voltagem, ok? E você vai observar o raio saindo da esquerda para a direita, certo? Ou seja, algo saiu dos átomos que compõem o cátodo. Então, o que, é que a gente pode perceber, galera? Que aqui, nessa região do polo negativo da bateria, e aqui é o polo positivo da bateria, aqui eu tenho uma região rica em elétrons. Isso quem já sabe, tá bom? E é desta região que esse átomo, que esse raio se desloca. Agora, o que é curioso é que, de acordo com a teoria de Dalton, anterior à de Thomson, o átomo era indivisível. Então, para que algo saia daqui em direção à outra metade, eu teria que ver esse material se desgastando, já que algo sai e isso aqui era para ser indivisível. Então, um pedaço dele era para sair junto, um átomo era para sair, mas isso não acontece, não sai átomo daqui, sai uma partícula do átomo. Ou seja, eu consigo agora dividir o átomo. Certo? Essa é a surpresa do raio catódico. O bacana ainda é que se eu coloco uma carga positiva, uma placa de carga positiva, esse raio se desloca em direção à carga positiva, certo? Ele é atraído por carga positiva. E se eu coloco uma carga negativa, ele é repelido por uma carga negativa. Ou seja, Thomson observou um raio que saia do cátodo para o ânodo, certo? Esse raio, essa partícula,
ela era atraída por uma carga positiva e ela era repelida por uma carga negativa. Olhe, isso quer dizer o quê? Há uma partícula de carga negativa que ele chamou de elétron. Deu para entender, galera? Algo saiu do átomo. Como ele é atraído por positivo e repelido por negativo, eu posso supor que ela tem carga negativa, porque opostos se atraem e iguais se repelem. Tá certo? Como é que fica o modelo de Thomson depois desse experimento? Então, no modelo de Thomson, o átomo é uma esfera fluida de carga positiva perpassada por elétrons. Permeada por elétrons. Certo? Cada átomo, que a gente sabe, é neutro. Senão a gente estava levando um choque aqui. Na cadeira, eu levei um choque na cadeira. Certo? Então, você que é neutro. A quantidade de elétrons para ser neutro tem que ser equivalente à quantidade de carga positiva, tá bom? Então, isso é como ele explicou. Porque aqui a matéria é neutra. A quantidade de elétrons de carga negativa que vai ter ali vai ser equivalente à quantidade de carga positiva que tem dentro da esfera fluida. Para vocês entenderem melhor, eu fiz esse modelinho aqui, onde eu tenho aqui uma esfera positiva, certo? Toda essa esfera aqui, ela vai ter carga positiva. Toda essa esfera vai ter carga positiva. E o número de cargas positivas que ela vai ter vai ser igual à quantidade de elétrons que estão se movendo por ela. Quando eu faço esse elétron entrando e saindo e se movendo, é porque ela é fluida, ou seja, os elétrons estão na superfície e ao redor e dentro dela e se movem por toda a esfera. Tipo assim, nessa imagem. Onde eu tenho aqui a esfera positiva, a massa positiva e os elétrons negativos. Beleza? Outro ponto importante é que esses elétrons eles estão se movendo, mas eles estão sempre em posição igualmente distribuídos. Não tem uma região mais elétrica que a outra dentro do átomo. Beleza? O que, é que a gente pode concluir então? O modelo de Thomson propõe as seguintes características. O que é o átomo para Thomson? Uma esfera fluida de carga positiva. Ela possui partículas de carga negativa, que são os elétrons, certo? E permeiam toda a esfera, deixando o átomo neutro. Esses elétrons, eles podem se desprender do átomo, eles podem se soltar do átomo e ir para outro lugar. É o que mostra o tubo de raios catódicos. Ele sai do cátodo e vai para o ânodo. Ou seja, pode haver troca de elétron entre os átomos. Esses elétrons eles estão distribuídos uniformemente por toda a esfera. Porque se eu tenho mais elétron numa região do que em outra, se eu tenho mais elétrons numa região do que em outra, eu teria que ver polos diferentes, certo? Como se aqui fosse ficar mais negativo e aqui fosse ficar mais positivo. Mas eu não vejo isso. Por quê? Porque eles são distribuídos de forma uniforme. Tranquilo? E quais são as novidades que o modelo de Thomson traz? As novidades para o entendimento da matéria são o seguinte. Thomson consegue explicar a natureza elétrica da matéria. Como é que a matéria tem eletricidade? Porque eu já sabia que ela conduzia eletricidade, que as coisas davam choques, que existia algo que passava na matéria, algum tipo de energia. E Thomson consegue explicar a partir do momento que ele introduz o conceito de elétron. Outra coisa, agora se introduziu a divisibilidade do átomo. O átomo deixou de ser indivisível, porque alguma partícula dele, chamada de partícula subatômica, que é o elétron, consegue se desprender do átomo. E a descoberta dos elétrons, que é essa partícula subatômica. Ok? Bom,
Esse modelo tem problemas? Tem. Que problemas são esses? A física clássica, nossa física clássica, certo? Mostrava que problemas. Primeiro, a física não aceita, a clássica, né? Não aceita um sistema estável, não aceita um sistema estável baseado somente na repulsão, certo? De mesma carga. Ou seja, é inconcebível para a física clássica na época que o átomo fosse estável somente porque os elétrons estão ali em contraposição às cargas positivas. Não faria, para a física clássica não faz sentido. Somente nesse princípio a matéria existir. Certo? E outra coisa, os elétrons, eles deveriam emitir radiação quando eles se deslocavam pelo átomo, já que está se movendo. Está se movendo, devia emitir radiação. Só que isso não acontecia. Tem matéria que não emite radiação. Nesse sentido, tudo era para emitir radiação. Mas não era observado. Então eram dois problemas que eram observados. E o modelo de Thomson ele nem tenta explicar as propriedades atômicas, lá que Dalton explicou, certo? Que é de composição e de organização da matéria. Então são esses problemas aqui que o modelo ainda apresentava, que vão sendo solucionados ao longo de outros modelos. Tá bom? E agora você vai se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar aqui suas opiniões. Beleza? Anotou tudo? Boa aula e bons estudos. Valeu!